Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade nessas 16 verdades fundamentais defendidas pelas igrejas Assembleias de Deus norte-americanas. Assembleias de Deus norte-americanas têm como o centro de sua crença 16 verdades fundamentais. Nós estamos vendo uma por uma. A primeira delas é que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Nessa primeira verdade está baseada as outras 15. A segunda verdade diz que há um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A terceira verdade mostra a divindade, a deidade da pessoa de Jesus. Jesus 100% homem, 100% Deus. A quarta verdade fala da queda do homem, da entrada do pecado no mundo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A quinta verdade é tão importante, é a salvação do homem. Espero que todas as pessoas que ouvem possam alcançar a salvação em Cristo, porque esse é o propósito de Deus ao enviar Jesus. Ele enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é uma das coisas mais importantes das Escrituras Sagradas e baseia as outras 11 verdades que virão depois. A sexta é a ordenança da igreja, que é o batismo nas águas por imersão, e a Santa Ceia, que é celebrada com os dois elementos, pão e o vinho. A sétima verdade é o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. A oitava verdade é a evidência física inicial. Essa é a doutrina clássica pentecostal, que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. A nona verdade tem a ver com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A décima, o tríplice missão da igreja, que é pregar o evangelho, adorar a Deus de forma espiritual e através dos dons, e também a edificação do corpo de Cristo. A 11ª tem a ver com o ministério da igreja. E a 12ª, a cura divina. A cura divina é parte dos dons espirituais, mas nós dedicamos uma única verdade aqui só para falar da cura divina. A cura divina é uma parte integral do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livramento da enfermidade nos foi provido através da obra da expiação. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A cura divina é um privilégio do Evangelho que é oferecida a todos os crentes. Nós vamos dar aqui algum argumento em favor das curas. As enfermidades e a morte entraram na experiência humana por causa do pecado. Através da queda, que é a quarta verdade que nós mencionamos, no Jardim do Éden, o pecado e a morte passaram a todos os seres humanos. Romanos 5,12. Parte da maldição ocasionada pela queda foi a sujeição do corpo humano às enfermidades e à morte física. A morte é considerada como maldição, conceito esse claramente ensinado nas Escrituras. Gênesis 3,19, Provérbios 11,19, Tiago 1,15. Deus, porém, prometeu livrar seu povo da maldição e das enfermidades do Egito, que eles o servissem. Êxodo 15:26, porque Ele é o Senhor que nos sara. Paulo ensinou que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15:26. As enfermidades e a sua consequência eventual, que é a morte, sem dúvida são uma penalidade por causa do pecado. Mas devemos evitar supor
que todas as enfermidades e mortes sejam consequência direta de um pecado imediato. A enfermidade está no mundo por causa do pecado, mas Jesus reconheceu que a maldição é geral e aflige as pessoas, independente da retidão pessoal ou do pecado pessoal. Lucas capítulo 13. A mulher que andava encurvada, ou cego de nascença, João 9, nem ele pecou, nem seus pais, para que nascesse cego. O pecado pode estar envolvido, como no caso do homem a quem Jesus curara no poço de Betesda, que foi advertido para não pecar mais, João 5,14. Por outro lado, Jesus deixa bem claro que nem o homem que nascera cego, nem seus pais tinham pecado. Explicou também que em tais casos a cura era simplesmente a oportunidade de mostrar a obra de Deus e a glória de Deus. Ao término da ordem atual, porém faz parte da vida humana o sofrer enfermidades e doenças que estão no mundo como penalidade por causa da queda. A Apocalipse 21:4 diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem tristeza, mas chegará um dia que haverá também não mais maldição. O próprio diabo é o autor de várias enfermidades e da morte. Deus não deveria ser acusado pela tragédia das misérias humanas, por essas coisas são produzidas por obra do diabo. Tiago 1,17. Jesus saiu por toda parte a fazer o bem e a curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Que Satanás, o adversário, é o responsável pela escravidão, tanto física quanto espiritual, na qual a pessoa se encontra. Há forte apoio na Bíblia. Lucas 13, a mulher estava escravizada pelo diabo 18 anos, por isso andava encurvada. Existe ainda outro aspecto na questão das curas. Sem importar alguém, considera o ser humano constituído 3 partes: corpo, alma, espírito. Na verdade, espírito, alma e corpo. Ou 2 é uma parte material e a outra uma parte imaterial, que alguns veem o espírito e a alma. Há uma verdade que carece ser enfatizada. Os seres humanos seriam incompletos como espírito desincorporados. Precisam sempre de um corpo físico. Os hebreus estavam tão cônscios desse fato que concebia que cada ser humano como uma unidade. O próprio Deus soprou a vida na poeira úmida, a qual dera forma ao homem. O sepulcro era considerado lugar de terror e os videntes do Antigo Testamento olhavam para o futuro na esperança de um tempo de ressurreição em que a alma e o corpo seriam outra vez reunidos. No Novo Testamento, há uma grande ênfase paulina à ressurreição e está alicerçado na crença de que estamos incompletos quando sem corpo, como é implícito em 2 Coríntios 5:3. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios está ancorado na esperança que se tornou possível para o crente por meio da ressurreição de Cristo como a primícia dos mortos, o que supõe, do ponto de vista bíblico, um papel importantíssimo para o corpo humano. Os antigos gregos e outros povos pagãos consideravam o corpo como prisão da alma. Platão recordava Sócrates ao falar em estar sepultado naquilo que trazemos conosco, ao que chamamos de corpo, dentro do qual estamos aprisionados como uma ostra em sua carapaça. Mas não era assim que pensavam os escritores da Bíblia. Para eles, o corpo é o templo do Espírito Santo, é a habitação de Deus, e ao crente foi garantido pela ressurreição de Cristo que o seu corpo será também ressuscitado, não de forma frágil, como é atual, mas numa forma gloriosa, imaculada, incorruptível. A grande ênfase das Escrituras é a ressurreição física, que sublinha a importância do corpo humano
aos olhos de Deus. O corpo é um veículo de expressão à vontade de Deus nessa vida. Por essa razão, não devemos abusar dele. Deus está interessado no bem-estar do nosso corpo. O grande médico. A questão seguinte, pois, é se Deus está disposto a curar nossos corpos enquanto vivemos nesse mundo tão marcado pela queda. Faz parte da natureza divina o curar. O grande título veterotestamentário para descrever esse aspecto da natureza de Deus acha-se em Êxodo 15, 26, onde diz: Eu sou o Senhor que te sara. O hebraico diz Ani Yahweh, Roef Eka, que também pode ser traduzido por Eu sou o Senhor, teu médico. Jeremias 8, 22, a forma do verbo é um particípio ativo, usado para enfatizar que essa é de fato a natureza de Deus. A palavra hebraica Ka é um singular e a chama a atenção para um relacionamento pessoal, individual. Por certo, se era da sua natureza o curar, e até hoje assim o permanece, pois Deus não muda, e o Salmo 103, verso 3, fala disso. E sou eu, aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Entretanto, uma vez mais, particípios ativos são usados, pelo que o trecho diz literalmente: o perdoador de todos os teus pecados, feitos errados, injustiça, causa, danos, tribulação, falsidade, e o médico para todas as tuas doenças. Não existe doença que Deus não possa curar. Faz parte da sua natureza divina mover-se contra tudo que aflige ou atormenta os que se achegam a Ele de forma confiante. A propensão de Deus em curar pode ser entendida ainda de outra maneira, que Deus é o doador da vida. No Antigo Testamento, episódios de cura sobrenatural traziam com frequência a expressão vive para descrever a recuperação física. Muito apropriado, porquanto Deus é o Criador, é a própria fonte de vida e, como tal, a verdadeira fonte de cura. Deus mesmo curou mulheres de esterilidade, fazendo com que essas mulheres pudessem gerar e dar a vida, para provar que Ele é o Deus da vida. O diabo destrói, o Senhor Deus livra. Ele torna vivo. O Pai enviou o Filho para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. João 10, 10. Deus é amor. 1 João 4, 8. Sua natureza é amar. Ele cura, porque curar constitui também um ato do seu amor. A razão pela qual Deus livrou a Israel não foi para serem eles um povo assim tão grande, maravilhoso, mas foi por causa do seu amor. Ele havia prometido ser fiel aos descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. O seu caráter, que os levava a observar o pecado do povo, foi assim conhecido. Profundamente entretecido na relação que Deus mantinha com Israel, estava o seu amor. De modo, de uma boa tradução para o termo fidelidade no Antigo Testamento é amor constante. Deus, o grande médico, é o nosso curador, por ser Ele o Senhor do universo. Ele é soberano sobre a sua criação e tem o poder de ferir e de curar. Deuteronômio 32, 39. E pode empregar as enfermidades para atingir propósitos seus, embora sempre devamos ter em mente que Ele não é o autor das enfermidades. Miriam ficou leprosa e foi curada com uma lição objetiva do julgamento do povo de Israel. Deus permitiu que o rei Jeorão sofresse uma enfermidade fatal com juízo contra o pecado. A Jó foi permitido passar por um teste físico, embora seja claro no registro bíblico
que a enfermidade e tribulação que arcaram foram trazidas pelo próprio Satanás. Deus, o soberano do céu e da terra, meramente permitiu que a atividade satânica prescrevesse limites para um propósito mais elevado e real. Deus usou esse teste para obter uma vitória sobre Satanás. É importante ter em mente que Deus se eleva acima e para além das obras do adversário, exibindo seu final poder libertador e curador. Cura na expiação. O pecado trouxe consigo a enfermidade e a morte. Deus, por sua natureza, é contra o pecado, as enfermidades e a morte. Sua graça, seu amor, livra-nos da pena do pecado, através da sua expiação efetuada por Cristo no Calvário. Não somente foi quebrada a maldição do pecado, mas também foi providenciado o livramento das enfermidades por ele trazida pelo pecado. As curas fazem parte do plano de Deus desde o antes do alvorecer do tempo. Visto que Deus é o grande médico, Yahweh, Roe Pekah, não é de estranhar que sobre a lei houvesse provisão para os perdão e restauração espiritual e física. A lei de Moisés dá atenção especial aos sacerdotes, cujo ministério aponta para o nosso grande sumo sacerdote, que se deixa tocar pelo sentimento de nossas fraquezas, enfatizando assim nossas debilidades. Hebreus 4, 14 a 15. Os sacerdotes, através da aspersão do sangue dos sacrifícios, faziam expiação pelos pecados do povo. Um exame de expiação na Bíblia hebraica mostra que, na maioria dos casos, a expiação refere-se a um resgate apontado para a redenção através de Cristo, o derramamento do seu sangue em nosso favor e lugar, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Seria ele quem nos protegeria da ira de Deus ao tirar os nossos pecados? A palavra propiciação traduz do grego de islaheiterion, ou seja, um meio de fazer expiação a fim de remover a culpa do pecado. A mesma palavra grega também é empregada para indicar o local de propiciação ou expiação, como em Hebreus 9:5. Em outras palavras, expiação também é tornar-se favorável. Na versão da Septuaginta, em Êxodo 25:17, para indicar o propiciatório de onde a misericórdia era estendida. O propiciatório era a tampa de ouro puro colocado sobre a arca da aliança. A referência ao propiciatório tem base no capítulo 16 de Levítico, Yom Kippur, o dia da expiação, previsto na lei. Nesse dia, o sumo sacerdote aspergia o sangue da oferta pelo pecado sobre a tampa de ouro. Dentro da arca estavam as 2 tábuas de pedra, inscritas com os 10 mandamentos, que é o coração do pacto de Deus com Israel, aos quais o povo havia transgredido. A lei quebrada exigia julgamento e morte, mas quando o sangue de um cordeiro, sem mancha, sem mácula e sem defeito, no hebraico usa a palavra cordeiro para indicar tanto um jovem carneiro quanto um jovem bode, a oferta pelo pecado, nesse caso, requeria o sacrifício de um bode, que era aspergido e estava sendo representado o oferecimento da vida impecável de Cristo. E Deus via essa vida, ao invés da lei quebrada, que o levava à misericórdia, à bênção, à restauração e à cura. O propósito primário da expiação era o de purificar pecados. Levítico 16:30, Romanos 5:11. Reconciliação era a mesma palavra usada em Romanos 11:15 e 2 Coríntios 5:18 e 19. Fica evidente, porém, que a expiação trazia